Papo de Redação. Oferecimento Bemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você está ligado na maior rede de televisão de Rondônia. A gente fica feliz por estar aqui de novo. A gente se encontra com você todos os sábados aqui na TV. A gente já está no rádio sempre na Parecis, na 98.1 Porto Velho, mas também na Parecis de Alto Paraíso, na Parecis de Nova Brasilândia, na Parecis de Santa Luzia. E é sempre muito bom, durante a semana no rádio, a gente poder interagir com Rondônia, e na televisão acontece a mesma coisa aos sábados, onde a gente debate os assuntos, não só de Porto Velho, não só do Brasil, mas do mundo, né? Afinal de contas, vivemos hoje numa pequena aldeia global, certo? Olha só, a gente quer a sua participação, senão o programa não tem a menor graça. Então mande para cá o seu comentário, a sua participação, por esse número aqui, por esse WhatsApp. Mande por texto, ok? Sua participação é muito importante. Se você concorda com algum assunto, se você não concorda, se você quiser levantar algum assunto, também é sempre muito bom. Enfim, participe do jeito que você quiser, do jeito que vier, a gente traça, tá bom? É sempre muito bom. Olha só, hoje nós temos a participação, mais uma vez, do Beni Andrade, do Sérgio Pires, do professor Peixoto. Lamentavelmente não temos a participação do Irã Galo. Temos, que não nos ouça, mas de novo atrasado, o Joaci Loura Júnior. Ô, Joaci, vai recém falando no senhor aqui. É verdade. E falando bem, é bom que se diga, né? Sempre pontual, acabei de dizer. Nunca chegar atrasado, né? Enfim, retarda um pouquinho. Você está de aparelho novo, é? Tô. Olha só, gente, ele vai falar com alguma dificuldade hoje. Mas o importante são as ideias, não os biquinhos e as caras e bocas que ele vai fazer, tá bom? Então tá aí Joaci Loura Júnior com a gente e substituindo Irã Galo, o nosso querido Eric Araújo. O Irã Galo está em Portugal, o voo da TAP atrasou, lá também tem dessas coisas, gente. Afinal de contas, nós somos filhos dos portugueses, nós somos herdeiros dos portugueses, e as coisas que acontecem aqui já aconteciam lá em terras antes de 1500, as terras de Cabral. Tá bom, gente? Professor Peixoto, boa tarde. Boa tarde, olha só, eu tenho o prazer de descerrar. Não, só dei boa tarde pro senhor. Boa tarde. Vamos com o destaque do Sérgio Pires. Por favor, Sérgio Pires. O seu destaque. Toma ali. É uma sacanagem com o professor. Eu abro mão do meu destaque pro senhor. Não, cara, senhora. Se o Everton não fizesse isso, ele estaria falando até agora. É 15 minutos. Então, de Sérgio, programa. por favor. Vamos lá, então. Nós sempre, porque a estratégia de qualquer programa de televisão é começar no ápice, entendeu? No ápice, começar com coisas bombásticas. Não com lero-lero, não com conversinha. Enrolation, entendeu? e latim. Enrolation, Latim. Entendeu? Não dá. Rolando lero, não. Vamos ser objetivos no início do programa para chamar, para segurar a audiência. Então vamos lá. Eu quero fazer uma homenagem, no meu único destaque, ao maior opositor do governo Lula. O nome desse personagem é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez, em uma semana, algumas coisas que arrasaram, em termos de opinião pública nacional e internacional, com qualquer intenção de termos um governo respeitado. Primeiro, ele disse que 15% dos brasileiros têm problemas de desequilíbrio de parafuso. Eu tô dentro. Não, eu também. Mas eu não diria isso, porque ainda mais se eu fosse o presidente da República, né? Ele sofreu e ele me ofendeu, quero te dizer, viu? Ele sofreu em função disso
uma campanha duríssima nas redes sociais e nas emissoras de TV. Ele não tinha nada que me expor. Segundo, Injusto, muito injusto. esse cidadão, que é o maior opositor ao governo Lula, foi desmentido pelo Twitter, em nível mundial, porque ele disse que não disse que a Ucrânia tinha culpa na guerra. E o Twitter publicou um desmentido, dizendo que ele disse e reproduzindo a fala anterior. Mais uma vergonha mundial. Agora, esse cidadão, Luiz Inácio Lula da Silva, que é contra o Lula... Como esse cidadão? Esse cidadão, Luiz Inácio Lula da Silva, maior perfeito. opositor ao governo Lula. Perfeito. Ele disse o seguinte, criticou duramente a ONU por ter criado o Estado de Israel, mas não o Estado palestino. O que é uma inverdade. A ONU nunca criou o Estado de Israel. A ONU criou 2 países. Um país para os judeus e um país para os árabes. Os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram. E aí houve uma guerra em que Israel venceu os exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. E aí, depois da guerra, que foi criado o Estado de Israel. Então, pelo amor de Deus, seu Luiz Inácio Lula da Silva, para de fazer campanha contra o governo Lula. Recém começou. Esse é o meu destaque, Everton Leone. Engraçado. Tu não falou das coisas boas que o Lula fez, só falou das coisas ruins que o Luiz Inácio Lula da Silva, esse cidadão fez. Pois é. Vamos gastar o tempo alguém aqui com as coisas boas do Lula. Não, eu também, deixo gente. isso pro professor. Ninguém ele vai fazer... fala das coisas boas do Lula. Ele tem ali uma anotação de mais ou menos 100 coisas boas. A minha esperança nisso aqui é o professor Peixoto. É isso. Vamos deixar para o final, porque vai ser o ápice da abertura do programa. É isso. Certo? Dos destaques. Eric Araújo, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, mestre. Trazendo todo o seu brilhantismo conosco para o programa. Prazer é todo meu. Boa tarde aos telespectadores da SIC TV. E é sempre uma gratidão estar aqui presente e aprendendo cada vez mais com todos vocês. O meu destaque hoje, eu quero trazer um tema mais voltado para o meio jurídico, com alguns adendos em relação ao que se publica nas redes sociais e o entendimento de algumas pessoas, que é sobre a última decisão recente do STJ em relação às pessoas endividadas. Né? A gente sabe que cerca de 80% da população brasileira se encontra com alguma dificuldade financeira e endividado. E recentemente, mais precisamente dia 19 de abril, o STJ julgou que o artigo 833 do CPC, né, do Código de Processo Civil, ele passa a valer em alguns, na forma mais branda da lei, o Everton, para aquelas pessoas que se encontram endividadas. O que é que diz o artigo 833? Que a penhorabilidade do salário poderá ser utilizada, né, naquele limite máximo que hoje são de 50 salários mínimos, que hoje em torno de R$60 mil, poderá ser utilizada para cobrança de dívidas do devedor. Por que eu trago isso hoje como meu destaque? Porque muitas pessoas me questionaram nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu WhatsApp, como que funcionaria isso, porque as pessoas estão preocupadas. Eu devo, como que eu devo proceder? Pode penhorar o meu salário? Porque antes não poderia, né? A lei fala que o limite mínimo é de 50 salários mínimos. E hoje, com essa decisão do STJ, aquele devedor que porventura tenha alguma dívida a ser paga ao credor, ele poderá ter o seu salário penhorado. Mas vale destacar o seguinte, que esgotada todas as formas de cobrança, é que existe a aplicabilidade desse dispositivo. O argumento do ministro, o relator do caso, que é o João Otávio Noronha, é de que o artigo 833 ele se torna inócuo. Por quê? Porque só limita aquelas pessoas que recebem até 50 salários mínimos, o que, para a decisão deles, o argumento é de que, a partir de agora, o seu salário pode ser penhorado para pagamento de dívidas, lembrando que, desde que estejam esgotadas todas as formas de cobrança.
Então, muita gente me perguntou, o que é que eu faço? Eu falo, primeira coisa é você negociar a sua dívida. Você tem registro de negociação, tentativa de negociação, você tem que ter tudo isso anotado, protocolado, para que você não sofra essa sanção a partir de agora. O Eric, isso quando você fala o salário do cidadão, você se refere, ou a lei se refere a 100% do salário? Boa pergunta, Beni. Não. Eu queria que você respondesse depois, até para segurar a audiência, quando a gente começar a debater os assuntos. Legal. O Beni não sabe ainda como é que é a mecânica do programa. Então é o seguinte, primeiro a gente, e o Eric já está mais experiente que o Beni, é claro. Então primeiro a gente apresenta os destaques e depois nós vamos para o debate dos destaques. Então, era a pergunta que eu tinha, o Beni tirou de mim a pergunta, mas evidentemente assim, eu vou querer meu ingresso de volta. Evidentemente que nós vamos debater depois esse assunto na hora dos debates, ou seja, na hora adequada, na hora do que o formato do programa permite, ok? É importante dizer que o programa está aqui em nome de Viva a Vida Saúde. Planos de saúde, ok? Plano de saúde Viva a Vida. Também nós estamos aqui em nome de Pemasa. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Pit Stop, Vale Tudo, Saga, também conosco no programa de hoje. Rondon Cap, deste domingo vai sortear o sedã mais vendido do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais. E hoje conosco um parceiro novo. Boa Entrega Delivery. Está chegando aí em Porto Velho, certo? Venha ser uma empresa parceira da Boa Entrega Delivery. Legal. Conosco também a partir de hoje. Joaci Loura Júnior, se puder falar, fale, se não, na mímica, também tenho certeza, né, que o telespectador vai entender. Boa tarde, Everton. Você mudou de nome? Por quê? Júnior. Não era Júnior? Júnior? Eu tá. Não, só para entender. É porque, mas quem falou foi o Everton, é isso? Foi o Everton. O Júnior, porque ele tá com um aparelho. Ele tá com um aparelho, doutor. Eu tô começando a ficar com medo desse programa. Tretado aí, né? Eu não... Então, enfim. Fosse eu, estaria onde agora? Não, o senhor... Fica na tua. Daqui a pouco eu vou pedir meu ingresso de volta. O dinheiro do ingresso de volta. Posso falar? Vai. Posso falar, então... Doutor João Cid Júnior. João. Tô com aparelho no... Everton, amigos, Eric, primeira vez que eu faço programa aqui da bancada com o Eric. O doutor Irã foi para a comitiva do Lula lá para Portugal, depois foi para Espanha, agora continua por lá. A gente tá brincando, obviamente, mas ele faz muita falta. O meu destaque é sobre o Lula também, Sérgio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concordo contigo, vem falando, né, bobagem demais. E não só isso, ele essa semana e alguns dias atrás, ficou muito claro que ele passou a mão na cabeça daquele general Gonçalves Dias. É amigo dele, amigo de longa data, amigo de mais de 2 décadas. E o Gonçalves Dias é quem estava, e isso está sendo descortinado semana a semana, dia a dia, era quem estava escondendo as imagens, era dizer que não tinha, e as imagens apareceram. Enfim, esse senhor, ele tem que ser, sim, investigado, ele tem que ser, sim, inquirido, ele tem que ser perguntado, porque, de fato, ele está protegendo alguém ou ele fez coisas que não quer que venha à tona. E eu digo que o presidente Lula perdeu uma oportunidade de fazer com que as coisas fossem feitas da forma correta e até a CPI que foi instalada essa semana fosse instalada de uma forma mais, vamos dizer assim, transparente, né? A CPI ela teve fundamento muito grande por conta dessas imagens, todo esse histórico aí de omissões e
e de coisas que foram escondidas, né? Que deveriam vir à tona, inclusive com a ordem do judiciário, se fosse o caso. E o que o general G. Dias não fez lá em 3 meses, esse rapaz que está substituindo já fez aí em 1 semana. Abriu várias coisas e pediu ao Supremo que liberasse as imagens, enfim, tirasse o sigilo que o general Gonçalves Dias tinha dado de pelo menos 5 anos nas imagens. Então, coisas assim que, de fato, mais uma vez, nos traz aí um pouco de surpresa. E o presidente Lula, na esteira do que disse o Sérgio, vai aqui a minha crítica, porque, de fato, passou a mão e vem passando a mão na cabeça desse general. Muito bem. Depois vamos debater mais um pouquinho isso aí também. Bevi Andrade, por favor, a sua participação, o seu destaque, seu Bevi. Tá sério. Bebi Andrade, ele falou. Ele tá falando Eu falei? errado. Ai, ô, seu Bebi, ele tá querendo te sacanear mesmo. Tô só olhando. É que falhou tudo aqui, ó. certinho. Falhou. Problema. Falhou. Então tá lá. Ai, Olha aqui, gente. Com essa história aí de Covid, né, a coisa parece que se centralizou exatamente com relação ao Covid. Mas, na verdade, Rondônia registra mais de 2.000 casos de malária nos primeiros meses de 2023. Isso, segundo informações, a vacina desenvolvida em 2021 não é utilizada no Brasil por não surtir efeito no principal agente transmissor da doença no país. Logo nos primeiros meses de 2023, Rondônia registrou mais de 2.000 casos de malária. Então, tá aí esse probleminha a mais que nós temos. Porque, de repente, não, Covid, e ninguém fala mais em malária, né? Ninguém se cuida mais com relação à malária. Então, é importante que a gente tenha consciência de que a malária existe e aqui na nossa região, na região amazônica, corresponde a 90% dos casos de malária em todo o Brasil. Muito bem, vamos depois falar sobre isso. Professor Peixoto, agora sim o senhor pode falar. Seja breve, por favor. Não Sério? se estenda. E seja claro dessa vez. Aí eu não sei. Sábado passado o senhor fez, olha, o Embromation, o Enrolation, Acho que que a gente não sabia como é que era o começo nem o fim. Tem telespectador que até agora está internado. Não, hoje está só um pouquinho pior, mas não muito. Só um pouquinho. Bom, é o seguinte, primeiro, acerca das... Eu não vou comentar aprofundadamente, mas eu acho que todos nós estamos, em algum grau, muito preocupados com a situação do país. Por diversas razões, e nós temos razões sobrantes para ficar preocupado. Acho que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, cada um em suas responsabilidades específicas, deve estar absolutamente atento à resposta que tem que dar à sociedade. Isso é um ponto importante. Agora, o meu destaque de verdade tem a ver com o comportamento do mercado em Porto Velho, em Rondônia e no Brasil. Acho que nós estamos vivendo um momento, como vivemos esse momento ao longo da história da humanidade, de transformação qualitativa. Nós estamos com mudanças de natureza quantitativa que vão implicar numa mudança qualitativa. Ou seja, as coisas são hoje como nunca foram antes. Estou tentando simplificar o máximo que eu posso isso. E me parece que os agentes econômicos, os agentes políticos e os agentes econômicos não estão entendendo isso. E estão querendo o retorno à condição anterior. Rebus sic stantibus, como se diria em latim.
querem retornar a fatos e circunstâncias sociais e econômicas que nunca mais ocorrerão. Então o resultado é, a 7 de setembro, com um monte de empresas fechando a cada momento, um monte de partes da indústria brasileira fechando as portas e negócios caindo drasticamente com prejuízo para a população brasileira. O momento de reflexão é o que é que eu tenho que fazer diante da dificuldade que eu estou enfrentando. E não simplesmente querer que alguém resolva esse problema para mim. Porque lamento dizer que, a meu sentir, pela minha pouca experiência e pela experiência acadêmica que eu tenho, isto não vai acontecer. Não há milagre na caixa dos milagres. O que há é inteligência e trabalho inteligente. Isso é que vai fazer a melhoria das condições sociais e econômicas das empresas. É isso que vai trazer empregos. É isso que vai trazer empregabilidade para a pessoa e capacidade de empregar para as empresas. Pensem sobre isso, empresários. Pensem sobre isso, agentes econômicos. Pensem sobre isso, agentes políticos. Ou instaura-se a moralidade no país, ou locupletemo-nos todos. Ou vira bagunça, ou se pensa exatamente como se pensou. Everton, vai um elogio aqui, não a sua pessoa exatamente, mas vai um elogio à SIC TV. A SIC TV tem, e eu sei disso porque eu vivo esse espírito. Nós temos como espírito de trabalho a reinvenção, a redescoberta das nossas finalidades. Aqui, Everton, e eu estou citando seu nome porque estou falando para a empresa em que eu trabalho. Aqui também é ruim, também tem problema do lado de fora. O Marlon que eu diga. Mas eu não tenho covardia, eu não tenho pouca inteligência, eu não tenho medo, eu tenho enfrentamento consciente e inteligente. Por isso, eu acho que o sucesso da SIC TV não está baseado só no trabalho, mas está baseado no trabalho inteligente. Resposta, que dá resposta à dificuldade conjuntural. Desculpa, eu falei demais, me perdoe, mas é o que eu sinto. Não, mas se o senhor tratar desse assunto e continuar falando da SIC TV, o senhor pode até o final do programa, tá liberado. Falar dele então aí. Inclusive, eu queria abordar sobre a qualidade da pessoa que é o Everton, mas eu acho que... Professor, a única coisa que eu quero dizer é que muitas coisas não dependem da empresa. Depende da conjuntura nacional. Sim. E a conjuntura nacional está assustadora. Mas, Sérgio, você só sobrevive à conjuntura nacional a partir de uma palavrinha, reinvenção. Porque senão você não sobrevive. Então, é claro que a reinvenção só se dá por causa da conjuntura nacional. Sim. Se você não se reinventar, você sucumbe junto. Quer dizer, as empresas, o Beni passou isso junto conosco o tempo todo. Nós já estivemos em alto mar, muitas vezes com ondas altíssimas, né, Beni? É verdade. E a empresa existe há 40 anos. Não foram só flores, não. Muitas vezes a gente achava que ia sucumbir, que ia afundar o barco. E a gente conseguiu sobreviver às altas tempestades porque a gente procurava se reinventar, buscar alternativas. Porque as conjunturas, elas não são lineares. É isso. Elas são como um exame cardiológico, não é? Sim. Hoje o país, eu tenho insistido nisso, hoje o país vive uma recessão. Isso, um vale. E olha que nós aqui em Rondônia, nós estamos pegando, se a gente for fazer uma analogia de que a recessão é uma tempestade, o Rondônia está vivendo aqui um ventinho, uma brisa, mas que existe. Nós já temos mais gente aqui hoje, porque aumentou para mim, no caso, as pessoas que chegam para mim atrás de emprego. Aumentou. Se a gente andar pela rua aí, a gente vê mais comércios fechados. Comércios fechados é igual a desemprego. Sim. Agora,
não chega nem perto do que está acontecendo lá fora, nos outros estados. Hoje nós somos o estado, proporcionalmente, que mais oferece empregos do país. Continuamos em primeiro lugar. Continuamos. Mas isso não quer dizer que não há que a gente não está sentindo. Outro dia, um diretor de um banco veio dizer para nós e disse para todos nós, não foi só para mim, que o banco dele nunca viu tanta inadimplência. Ora, se há essa tamanha inadimplência no banco, só no dele não, certamente em todos. Isso não é um fenômeno que acontece só numa casa comercial, num estabelecimento bancário. E isso tem uma explicação, tem que ter uma origem. E, obviamente, se você conversar com empresários e comerciantes aqui de Porto Velho, como eu converso, tá todo mundo assustado. Agora, ninguém está jogando a toalha, não. Ninguém está jogando a toalha. Mas que os lucros caíram, assustadoramente caíram, de 30% a 40%. Isso aí é pesquisa que eu fiz na informalidade, mas de médios, pequenos e grandes empresários. Então não vamos tapar o sol com a peneira. E, claro que isso aí não serve para analisar o estado inteiro, mas para Porto Velho serve. O doutor Fernando Máximo esteve conosco aqui há 2 semanas atrás, disse que fez um périplo pelo estado todo e ouviu dos homens da agroindústria que ninguém está investindo, todo mundo está segurando dinheiro. Ou seja, dinheiro que não circula... Não gera riqueza. Não gera riqueza. Não gera riqueza. Gera recessão. Sim. Gera inflação. Ora, então para aí, alguma coisa está acontecendo desde janeiro. Essa análise nós temos que fazer. É para desesperar? Não. Temos que trabalhar muito para reverter isso. Como disse o professor, temos que nos reinventar. Mas, enfim, é importante dizer que nós estamos aqui também com o apoio da My Cookies, que está lá no Porto Velho Shopping, no térreo, e também da Fruto de Goiás, que está lá no Porto Velho Shopping, no primeiro piso, que está lá na Unã e que está lá também na Calama. Vamos começar a tratar... vamos dizer, olha, a Gabriela Medeiros, nossa querida, mostra lá, Josse. Josse, levanta dessa cadeira e resolve trabalhar. Todo mundo aqui atento e o Josse sentado ali, jogado para trás. Olha aí, essa é a Gabi, a nossa querida e bela Gabi. Oi, Gabi. É a produtora do programa hoje. Tudo que a gente fizer de errado, gente, é culpa dela, tá bom? Agora, as coisas certas que nós fizermos compete a nós. O mérito é todo nosso, tá bom? Então tá bom. Sérgio Pires, vamos voltar. Deixa eu só fazer um comentário só para abrir a discussão. Nós aqui cansamos. Deixa eu molhar o bico primeiro. Nós cansamos aqui, e eu também, de criticar o presidente Bolsonaro pelas falas dele. Eu cheguei a dizer, o próprio Joaci, que hoje faz um comentário das falas do Lula, mas ele era talvez o que mais criticava as falas do Bolsonaro. Eu ia complementar isso. Então ele está assim, com toda a autoridade para dizer o que ele está dizendo. Quer dizer, não há nenhum tipo de ideologia no que ele está falando, ele está apenas na visão dele, obviamente que alguém pode contestar, porque aqui ninguém é dono da verdade, mas na visão dele, analisando o que está acontecendo no país. É um direito de cidadão. Então, nós aqui criticávamos o Beni, que é um apaixonado pelo Bolsonaro, o Sérgio, que é um apaixonado. Se o Bolsonaro vier aqui pedir o Sérgio em casamento, ele casa. Nós já somos casados, mas em segredo. Segredo. Então é o seguinte, o Sérgio também já criticou o Bolsonaro pelas falas do Bolsonaro e chegamos a dizer que o Bolsonaro perdeu a eleição por falar demais. Isso houve um consenso aqui. Agora,
O Bolsonaro, quando falava, ele prejudicava a ele, Bolsonaro. É a minha opinião, depois você me contesta. Ele prejudicava a ele, Bolsonaro. Ele virava aquele cara que era criticado pelas minorias, enfim. O Lula, quando está falando, ele está prejudicando o país. Os exemplos dados aqui, todos, não são falas de um estadista. Não são falas de um presidente da República que está representando o seu país. Todos esses exemplos que são dados aqui são exemplos que não só prejudicam o presidente, não. Prejudicam o país, especialmente lá fora. Então, é isso que me preocupa mais. O Bolsonaro dava um tiro no pé. O Lula está dando um tiro em todos nós. Ele está precisando ser mais bem assessorado ou alguma coisa não vai bem com o nosso presidente. Aberta a discussão. Então, mas aí, Jaci, a gente naquela época, a gente pensava assim, o Bolsonaro está... E podem discordar de mim, tá? O Bolsonaro está precisando de uma assessoria. Está falando muita porcaria. Beni, só para te ajudar. As pessoas diziam pro Bolsonaro não falar e ele ia lá e falava. Aí que eu quero chegar. Não era falta de assessoria, não. Aí que eu quero chegar. Será que com o Lula não acontece a mesma Não coisa? sei, aí eu já não sei. A assessoria deve chegar para o senhor presidente. Olha, isso aqui, por favor. Ah, não, pode deixar. Vai lá e fala. O problema, e o Bolsonaro não é o cara que diz, não, eu vou falar porque eu quero falar. Não, é o ímpeto. Ele ia lá, hoje eu não vou falar. Quando ele chegava na hora, falava. É o tipo do cara que não consegue se conter. Ele é sanguíneo, o Bolsonaro. Agora, o Lula nunca foi assim. O Lula sempre foi um cara matreiro. Um cara velhaco na política. O Lula sempre falou aquilo que tinha que falar na hora certa, no lugar certo, atingindo o objetivo certo. E hoje está um desastre. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se é a idade, não sei, mas alguma coisa. Se alguém disser, não, ele quer, e estão dizendo aí, isso é um absurdo, ele quer prejudicar o país, não quer, ele não tem esse tipo de, ninguém tem esse tipo de intenção. Hoje eu vou sair de casa, mas ele não está bem. Alguma coisa está acontecendo no interior do presidente, porque ele não tem a intenção de prejudicar o Brasil, mas está prejudicando. O que a gente observa, Everton, é que naqueles discursos que ele vai aos púlpitos ali e segue lendo o discurso, está redondo. Quando ele para fazer o discurso de improviso, aí o negócio desanda. E o que eu percebo, e aí eu posso falar isso como você bem lembrou, e eu iria complementar, eu não estou criticando aqui o Lula... porque eu não fiz isso com o Bolsonaro, não. Várias vezes aqui, como foi dito, nós falamos que o Bolsonaro falava. E aí eu discordo de você um pouquinho. Em alguns momentos ele também prejudicou outras pessoas. Um exemplo com o negócio da vacina. Teve muita gente que não se vacinou porque ele deu aquele mau exemplo lá e, enfim, pessoas que perderam a vida. Sem entrar nessa discussão da vacina, mas naquele momento era necessário. Mas, de fato, ele falava coisa muito mais... sim, sem pé nem cabeça. O Lula, ao que parece, ele está falando as coisas meio que raivosa, vingativa, vindo aqui. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E a gente percebe muita raiva, né, do Lula, aquele sentimento, naquela fala infeliz que ele falou em relação, por exemplo, vamos pegar aqui para ser mais perto, em relação ao Sérgio Moro. Se ele tem aquela discordância, se ele sentiu na pele uma investigação, uma prisão que ele sente como injusto, ele agora na condição de presidente, ele não pode falar essas coisas que O Lula, em outros tempos, jamais falaria aquilo para uma equipe de televisão. Jamais falaria. E aí a gente percebe que, de fato, ou é, com todo respeito, ele está ficando senil, né? Ali 78, beirando os 80 anos. Senilidade. É trava-língua e eu não consegui falar. É o aparelho. É o aparelho. E ele precisa, sim, precisa ouvir mais as pessoas, porque
eu percebo o seguinte, quando o Lula viaja, aquelas pessoas que estão hoje desconfiadas do mercado financeiro e que têm o dinheiro na mão para poder fazer circular, procuram o Geraldo Alckmin. Essa semana o Geraldo Alckmin teve uma agenda com empresários, com indústrias Mas tu viu o que ele falou ontem? Ele mandou os empresários brasileiros tomarem dinheiro emprestados dos bancos espanhóis. O Lula, né? Lula. Sim. Mas ali eu entendi. Ele quis dar um exemplo dizendo, o juro no Brasil está tão caro que ninguém vai tomar dinheiro emprestado no Brasil. Que venha tomar dinheiro emprestado aqui na Espanha. Ele está dando uma espetadinha lá no Campos Neto, né? Que é uma... Mas aí... Mas onde é que ele falou isso? Pois é, na Espanha. Olha aí, né? ó. Pelo amor de Deus. Roupa suja se lava em casa. E na lavanderia de casa, né? Esse é o problema, gente. Roupa suja se lava em casa. Enfim, eu concordo com... Acho que o que vai ser dito aqui vai ser uníssono. Aí eu quero dizer, qual é o empresário espanhol que vai querer vir para o Brasil numa situação como essa? Como é que nós vamos lá? Qual empresário europeu? Qual empresário mundial, chinês, enfim? Isso repercute no mundo inteiro. Então, esse é o problema, gente. Esse é o problema. Beni, já falou? Não, é o seguinte, ó. Só para voltar um pouquinho no tempo. O Lula volta a instigar militância para que pressione autoridades em suas residências. Então, ele está voltando a dizer à militância que deixe de ir em Brasília, que ir em Brasília não vai resolver nada. Tem que ir na residência do deputado, do senador. Chega lá, bater palma, ô seu senador, seu deputado, o senhor lembra de mim? Eu votei no senhor. Eu vim aqui para reivindicar, fazer uma reivindicação. Então é isso. Esse assunto aqui o Lula já tinha abordado no final do ano passado e agora voltou novamente a dizer que o melhor do que ir a Brasília protestar é ir cobrar o deputado ou o senador, cada um em sua residência. Aí... Eu queria só fazer um comentário rápido sobre tudo isso que está acontecendo. E também sempre reiterando que é uma opinião muito pessoal, não tem nada a não ser contestado, quem quiser contestar. Mas eu quero lembrar que tudo isso que está acontecendo, pelo menos para mim, não é surpresa. O Brasil sabia o que ia acontecer com a reeleição do Lula, com o terceiro mandato do Lula. Ele, inclusive, merece elogios por isso, porque ele nunca mentiu para o país em relação a isso. Ele sempre disse como iria agir e o que ele ia fazer. Não, com exceção dessas doiduras aí, que são excrescências, mas não há, para mim, nenhuma surpresa no governo Lula. Na verdade, o que nós estamos discutindo não é o governo Lula. Nós estamos discutindo a postura, o que o Lula está dizendo. Eu quero dizer que isso, para mim, é uma profunda surpresa. Estou muito surpreso, como eu disse. Ele sempre foi um cara muito, muito esperto, muito, muito inteligente. Ele sempre falou as coisas assim com muita... Nunca falou nada de graça, sempre com muita precisão. Ele falava que as pessoas queriam ouvir. E que tinham que ouvir. Exatamente. E ele sempre mandou os recados na hora certa. Então, se a gente for discutir o governo, aí é uma outra coisa. Nós estamos discutindo, eu acho que isso eu não sei o que é mais grave, porque o estrago que o presidente Lula hoje está fazendo é muito grande. As posturas que ele está adotando, porque ele é o presidente do país, ele está inviabilizando negócios. E mais, aí vai lá o senador do Acre, lá, o Jorge Viana, e disse o que disse. Também lá fora, nos Estados Unidos. O Eric pode falar melhor sobre isso. Ele criticou o nosso agronegócio, né, afirmando que o agro era responsável por boa parte da destruição da nossa Amazônia. E o que ele é? O que ele é, o Jorge Viana? Fala pra gente. Ele hoje é o presidente da Apex. O que faz da Apex? A associação que faz toda a negociação, né, do comércio exterior do Brasil lá fora. Se ele faz a negociação do comércio exterior e diz que tudo que ele quer
comercializar, está destruindo a Amazônia, qual é a chance que ele tem de ter sucesso? Eric, por favor, agora vamos analisar as falas do presidente Lula. Contribuindo para o que você falou, Everton, eu concordo plenamente que o Bolsonaro, quando ele era presidente, ele tecia aquelas falas dele e se auto-prejudicava. Eu vejo muito mais o Lula hoje como uma pessoa que está desesperada, porque ele está vendo que ele não vai conseguir cumprir muitas das suas promessas de campanha e está jogando para a plateia. Então ele está querendo terceirizar a responsabilidade daquilo que ele não vai conseguir cumprir. Fazendo uma analogia e voltando um pouco no tempo, se você fizer uma comparação do Lula em 2001, quando ele assume seu primeiro mandato, e hoje, são situações extremamente diferentes. Naquele momento, o Brasil vinha bem. O mundo vinha bem economicamente. Hoje ele assume a presidência do nosso país com uma situação muito diferente. Então, o que é que acontece? Na minha visão e uma opinião pessoal, ele começa a jogar a própria sociedade, a própria população contra aqueles que, na visão dele, tá prejudicando o país. Essa briga dele com o presidente do Banco Central não faz sentido nenhum. Contribuindo para a fala, talvez o Sérgio tenha esquecido de uma fala que para mim foi estarrecedora, que ele deu na Espanha, Sérgio. Ele falou que no Brasil, por conta das taxas de juros, não estava compensando o empresário investir no país. E o empresário brasileiro fosse investir fora do Brasil. Então, olha só a responsabilidade, a irresponsabilidade de um presidente falar isso lá fora. Então, eu acho que ele... Falar aqui dentro já seria grave. Sim. Então, assim, eu acho que ele está jogando isso muito mais para a plateia, para a população dizer assim, não, o Lula não está cumprindo a promessa da picanha porque o juro está muito alto, o Lula não está cumprindo a promessa disso ou daquilo, porque existem outros responsáveis que não ele. Então, isso está prejudicando demais a nossa economia e a imagem do Brasil lá fora. Bom, professor Peixoto. Bom, primeiro eu queria concordar na essência com tudo que foi falado pelos colegas. Eu acho que realmente, eu não sei a origem exata, mas sei que o efeito é danoso para a imagem do Brasil. Mas o que eu quero trazer à ponderação é o seguinte. Nós dizemos em política que a nobreza obriga. Há uma necessidade na representação dos interesses da República Federativa do Brasil, independentemente de viés ideológico, crença religiosa, seja lá o que for, qualquer outro parâmetro, é necessário que a pessoa que esteja investida de uma autoridade de natureza política, como está o presidente da República, tenha um comportamento que seja ao mínimo coerente com as responsabilidades. E esse que é o grande problema. Nós estamos um presidente da República que imagino que talvez, eu não sei o motivo, não sei se é uma falha na estrutura de pensamento dele, não sei se é decorrente do envelhecimento, da falta de assessoria adequada, eu não sei. Mas seja lá o que for, isto traz reflexos muito negativos para a segurança, e não é jurídica só, mas a segurança dos negócios. Esse parâmetro de eu faço negócio com quem eu confio, em quem eu acho que me dará resultado que me interessa, essa condição ela é necessária, inafastável em negócios. Eu jamais me casarei com quem vai me trair. Desculpe eu usar eu descer o nível agora, mas é exatamente isso. Só se você for maluco, é que eu vou fazer um negócio com quem vai me trair. Eu vou casar com quem vai me dar um par de chifre. Não. Ora, esse raciocínio simples, ele pode ser extrapolado, ele pode ser projetado para a representatividade da pessoa do presidente da República, que não é apenas chefe de governo, é chefe de Estado no Brasil, e que representa interesses gerais da sociedade brasileira. E isso, a assessoria do presidente, eu espero
ajoelho perante os céus, pedindo que as pessoas que estão investidas na responsabilidade de aconselhar o presidente tenham feito este dever de casa. Se o presidente não aceita, isso é uma outra coisa que eu acho que não é exclusividade dele, não. Acho que o Bolsonaro fez a mesma coisa, agiu por impulso, e impulso não é uma boa coisa para a presidência da República. Aliás, impulso não é bom para médico, por exemplo. Para o cara que está operando o paciente. Não é para o engenheiro que está fazendo uma fábrica, que está construindo uma ponte. Impulso é muito bom na novela. É muito bom você na sua casa. Mas quando você está numa empresa, o seu Everton Leone não pode sair de casa com impulso. Porque se ele sair com impulso e nem escutar os assessores dele, as pessoas que ele paga, e não paga pouco, viu? Estou dizendo isso porque paga bem. Eu estou puxando o saco hoje demais, é a segunda vez. Entendeu? Ele... Entendeu? A pessoa paga. O povo brasileiro está pagando o assessor para o presidente da República não falar besteira. E o presidente da República, que é o beneficiário desse trabalho, às vezes ignora. E traz prejuízo, de fato, para os nossos negócios presentes e futuros. O que aconteceu, por exemplo, e eu até falei isso no programa, 50 bilhões de dólares tiveram investimento suspenso por conta da... Oh, meu Deus do céu. Da empresa de aviação. Eu esqueci lá, agora eu esqueci o nome. Uma empresa famosa de aviação. Ia investir no Brasil 50 bilhões de dólares e ela não fez mais. Da Ucrânia. Oi? Uma empresa. É, uma empresa da Ucrânia, eu esqueci o nome. Da Ucrânia. É a Antonov. Antonov. A Antonov é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. E investir numa planta em São Paulo da ordem de 50 bilhões de dólares. Construção de uma pista de teste. E ela suspendeu. Porque a sinalização do Brasil não é boa. Não foi boa. Eu não vou pegar 50 bilhões de dólares e jogar no lixo. Foi aquela fala do presidente que ficou do lado da Rússia contra a Ucrânia. E contra a Ucrânia. Perfeito. Viu o efeito? O efeito não é de falar. Aí depois o presidente quis consertar, mas daí o estrago já estava feito. Não dá, filho. Ora, você vai me dar um par de chifre e quer casar comigo? Não. Eu não vou casar contigo, tá, professor, muda esse exemplo aí, professor. Já está cansando. Qual é a sua intenção? Olha o horário que o senhor está falando isso. Olha aqui. 15 para 1 da tarde. Tem crianças assistindo. É bom esclarecer que o professor quis dizer Antonov. Ele disse automóvel, mas... Antonov, surdo. Antonov. Olha aqui, ó. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com sua família. Confere só. Comprando em nossa loja ou no nosso site, o Irmãos Gonçalves é sempre um barato. Aproveite as ofertas. Farinha de trigo tipo 1 tradicional Dona Benta 1 kg, 4,78. Maçã nacional 6,88 kg. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml 5,78. Melancia inteira 2,98 kg. Linguiça toscana Frimeza 16,80 ao quilo. Laranja 2,98 kg. Carne bovina Frigon contra filé a vácuo linha todo dia 33,80 ao quilo. Batata Mona Lisa 4,89 ao quilo. Carne bovina Frigon coração da alcatra corte 33,80 ao quilo. Maçã nacional 6,88 kg. Frango congelado Ave Norte 7,28 kg. Só até segunda para todas as lojas. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos. Tá aí, gente. É o Irmãos Gonçalves com ofertas e as ofertas vão até segunda-feira, tá? Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor pra você. Sarizinho aqui, o Sérgio. Esse negócio de disse-me-disse, de bate-boca aqui, de bate-boca ali, quando o Everton diz que isto é prejudicial ao Brasil, vejam, senhores, essa troca de farpas, esse bate-boca entre governo e o agronegócio. Isso aí é um problema sério. Verdade. Olha, mais uma polêmica no governo Lula. A gestão federal informou que cancelará todos os patrocínios da feira AgriShow, a maior feira de agronegócios do país.
O evento acontece na próxima semana em Ribeirão Preto. Aliás, todos os anos, né? Em Ribeirão. A afirmação foi feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, no dia de ontem. A decisão foi tomada após a conferência desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele seria um dos palestrantes a compor a comitiva. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que participaria do encontro, também ficará fora da feira. Aí Problema sério. A gente vai discutir esse assunto aqui, só que o Beni quebrou o roteiro do programa. Como Eu sempre. quero pedir desculpas ao Sérgio Pires, que porque logo depois do comercial sempre vem um alô que é dado para os ouvintes. A gente humaniza esse programa aqui. E o Beni cortou essa tradição, poderia Secular. dizer, milenar Secular, desse programa. milenar. Mas depois a gente volta a discutir esse assunto, que acho que até assim não deixa de ser importante. Não é ruim, não. Não é ruim. Sérgio Pires, por favor. Eu quero abrir a sessão Beni / Maguila mostrando uma foto de uma menina encantadora. O nome dela, Beni, é Maria Heloísa. Pode pôr no vídeo, por favor? Ela é filha da dona Eloí Monteiro. Olha que coisa mais linda. Muito. É filha da dona Eloí Monteiro e neta do meu querido amigo Rubens Coutinho, Rubinho. O Rubinho perdeu há poucos dias, há poucas semanas, a sua companheira de décadas, a dona Rose. Ela faleceu, lamentavelmente, mas teve o privilégio de conviver pelo menos 3 anos com essa neta maravilhosa aí, tá? Bacana. Então, um abraço ao Rubinho, sempre lembrando que a perda dele irreparável é um sofrimento enorme, mas tem aí a Maria Heloísa para ficar com ele e abraçá-lo todos os dias. Bom, a Eliette Melo está participando aqui conosco também. Quero agradecer o carinho. Ela e o Mendes, da copiadora Mendes. E, bom, a Eliette, na verdade, cada fala que ela faz um comentário, né? Inclusive, na hora do que o professor falou, ela diz que acha que lá no fundo, o professor pensa um pouquinho diferente. Ela acha que o senhor está fazendo um esforço. Agora que eu tô pensando. O senhor está fazendo um esforço para falar o que o senhor falou. Agora você agora é o quê? É telepata agora, para entender o que eu tô pensando? Telepata? É uma pata que vem pela televisão, é não quis contrariar a bancada toda, parece. Bom, deixa eu Beni falar, Andrade, o assunto que o Beni trouxe é interessante. Mas eu queria achei bom. Mas antes do assunto, eu posso mandar um alô? Também quero mandar um alô. Está no roteiro. Sessão Beni / Maguila. Está no roteiro aqui. Continuando aqui. Um abraço para Dona Maria das Graças Medeiros de Andrade. Aprontou. Que hoje está completando 53 anos de casado. É uma... de casado. A Dona Maria das Graças, o meu abraço carinhoso. Muito obrigado por tudo e que Deus te abençoe. E quem é a Dona Maria? Só para o pessoal de casa saber. É uma santa, gente. Sofredora. É uma santa. Canonizada. Mariazinha, te amo, minha querida amiga. Abraço, Deus te abençoe, Maria. Viu? Parabéns, menino. Continua cuidando bem do velhinho aí, tá? Eu aproveitando que hoje é dia 29, né? Quero mandar um abraço pro Jael, meu filho mais novo, que hoje completa 25 anos de idade. Parabéns, Jael. Querido. Quero que você continue arrumado, decente. Isso aí. Quero mandar também um alô pro médico, doutor Marcos Ito, é médico do Beni. Marcos. Do professor, meu médico também. Essa semana eu fui com ele. Ele disse que é um telespectador assíduo do programa. Para ele, é um dos melhores programas que tem na TV, ele falou isso. Grande abraço pro doutor Marcos Ito. E quero mostrar uma foto também, tá aí? Pedir pro Fura colocar. Que recebemos hoje uma visita ilustre lá na MyCooks. Ela não... Cadê a foto? Cadê a foto? Atenção. Tá aí. Ó. Sim. Cadê a foto? A Natana, que foi lá e tirou essa foto. Dona Natana. Né? Então ela passou lá certamente na Frutos de Goiás e depois foi lá na MyCooks e fez Não, o que me doeu muito. Só foi na muito MyCooks? Magoado. Ela primeiro passou na MyCooks.
Fiquei muito magoado com ela. Ai, Natana, coitadinha. obrigado, querida, pela Ó, sua... eu só quero avisar visita. a dona Maria. Ela disse que sentiu desejo de comer um daqueles. É. Quero avisar a dona Maria que nós estamos Fiquei fazendo. muito preocupado, viu? Quero avisar a dona Maria que estamos fazendo aqui uma vaquinha para construir sua estátua. Quando chegar a hora, dona Maria, viu? Que a senhora merece uma estátua de uns 4 metros de altura. Carlinhos Araújo, grande jornalista lá do Expressão Rondônia. Carlinhos, abraço. Senhores Jurássicos, comandante Leone, importante lembrar que a decisão da Antonov ao escolher o Brasil foi exatamente pela postura de neutralidade do país em questões da geopolítica mundial. Verdade. O Lula não está fazendo a melhor escolha para a inserção brasileira nos assuntos internacionais. Parabéns pelo debate, diz o Carlinhos Araújo. A nossa Edivana, intercessora, nossa querida amiga, ela diz assim, muito bom o programa, o papo está ótimo, é a nossa realidade de hoje. O presidente Lula passa uma imagem negativa para a nação, infelizmente. Deus tem que estar na nossa vida, diz a Edivana. Eu quero só aproveitar o momento aqui de mandar um abraço. Quero mandar um abraço muito especial para o meu filho João Henrique, que recentemente estava residindo em Fortaleza com os avós e retornou para o Acre porque ele teve uma nota de 890 pontos no Enem e vai cursar o curso de Medicina Veterinária na UFAC, Universidade Federal do Acre. Meu filho, te amo, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Quero mandar um abraço também pro meu sobrinho que levou 20 pontos porque cortou um braço lá. É? Rapaz, O filho do pai. Joaci teve quero mais pontos lá na Unir, né? Quantos teve na Unir? Não, teve menos pontos, mas ele Foi segundo lugar na foi prova. segundo lugar na engenharia e primeiro dava em várias outras matérias, né? Não foi mais de 20 pontos, não? Não foi não. Ele não chegou perto do filho. Não, mas essa pontuação do teu filho é demais. É muito alta. Inclusive, eu acho que daria até Vai para entrar na medicina humana. medicina, Só exato. que a paixão dele é medicina veterinária. Sempre Ai, gostou coisa de legal. animal. Olha aqui, o Walter Henrique da Cunha em Ariquemes. O professor dando essa opinião contra o Lula. Ele quer saber se isso começou antes da eleição ou depois da eleição. Foi depois da eleição. Ele virou coxo depois da eleição. Se bem que Eliette disse que lá no fundinho ele está ainda com dor no coração. Tá? Ele esperava um ministério. Agora e não ele deu bate certo. palmas a você, Everton, pela compreensão sobre Bolsonaro e sobre Lula. E o doutor Joaci é muito sábio nas palavras. Parabéns, concordo com ele. Diz aqui, o Walter Henrique. Depois ele disse, depois de tanto tempo vi que o professor acordou. Tá acordando do sono. Rapaz, eu penso o que eu quiser, eu não tenho nada, eu não devo nada pra ninguém, rapaz. Eu não devo pra Lula, pra Bolsonaro, pra mãe do Lula, mãe do Bolsonaro, não devo nada pra ninguém. Se eu quiser mudar de posição, eu mudo de posição. Pronto, ora. O cara querendo. É importante a Professor, posição. Gente, põe o WhatsApp aí. Olha aqui, ó. O Correia de Ji-Paraná. Vamos que vamos, Dinos! É isso. Embora o doutor Irã faça falta, vocês são ótimos e é muito bom assistir ao papo. Muito obrigado, meu caro Correia. Bom dia, Everton. O Sérgio está ficando chato. Só fica falando besteira quando o Bolsonaro falava M. Eu nunca vi ele criticar ou alguém viu. Ele criticava, sim, viu, Celso? Deixa de ser viúva do Bozo e seja jornalista, é o Celso do Santander. Olha, Celso, o Serginho, quando o Bolsonaro... Ele criticava quando ele falava... Ele doía no coração dele, é verdade. Mas ele criticava. Ô Celso, eu e o Bolsonaro temos um caso ainda em segredo, mas vai ser público daqui a pouco. Olá, boa tarde, essa equipe bacana. Se o programa Papo de Redação durante a semana é bom, no sábado, então, ao vivo, e na televisão, não tem pra ninguém. Sou o Abreu, da câmera Zoom, Kodak Express. Grande Estou Abreu. assistindo da minha casa, na rua Alto Brasil, no bairro Três Marias. Olha que legal. Depois o departamento comercial manda o boleto pra você aí, Ô, Everton. da câmera Zoom, tá bom? Everton. Pra pagar o comercial. O Abreu era um profissional que prestava seus O serviços Abreu! ao Natal Protocolo. Eu lembro do Abreuzinho. Ó, Abreu, Grande abraço, amigo. meu querido amigo. Ah, então é isso. Ó, Desconsidere o boleto. atenção, pessoal do comercial aí,
desconsidera o boleto, deixa. Tá tudo certo, tá tudo bem, Abreu. Tá tudo certo. Boa tarde, Everton. Manda um alô aqui pro Deusimar e o Paulo. E também para Inácia de Candeias do Jamari. Olha, para vocês, muito legal, tem muita mensagem. Daqui a pouquinho eu leio mais, tá bom? E vão mandando mensagens aí de qualquer canto de Rondônia. Se você estiver em Porto Velho, coloca o bairro. Se você estiver no interior do estado, coloca a sua cidade. Vamos falar da questão da penhora dos salários, Eric? Puxa vida, o cara está devendo. O Sérgio Pires está muito preocupado com isso. Viu? Favorado. E o Beni fez uma pergunta que eu queria fazer, mas pertinente. Repete a pergunta, Beni. Sobre o percentual que você perguntou para ele. Ah, sim. Porque essa história, não. Vai penhorar o salário do cidadão para pagar a dívida? A pergunta é, vai penhorar o 100%? Não, Beni, existe uma relativação e os próprios ministros do STJ, quando tomaram a decisão, eles informaram que cada caso vai ser estudado individualmente, né? É como eu falei. Por que eu trouxe essa discussão para a gente debater? Por conta da preocupação da grande maioria da população, porque quando você olha uma manchete dessa na internet, a manchete sai da seguinte maneira: a STJ autoriza a penhora dos salários para pagamento de dívida. Então, quem está endividado já toma aquele susto. E aí, eu trouxe esse debate para a gente debater aqui, foi exatamente para tranquilizar essas pessoas que, de repente, estão preocupados com essa decisão, de que existem limites e existem exceções. Né? Quais são as exceções? Aquelas pessoas que por eventualidade, têm tentado fazer a negociação com seu credor, o limite máximo, o limite mínimo, né, de 50 salários mínimos, ou seja, no entendimento dos magistrados, aquela regra geral que a partir de 50 salários mínimos, quem recebe a partir de 50 salários mínimos poderia ter a penhora dos seus salários, ela acaba caindo. Então, independente disso, a pessoa pode ter a penhora do seu salário relativizada pela justiça, porém, deve ser garantido o que a gente chama de subsistência do devedor, né? e da sua família. O que é a subsistência? Não pode extrapolar a ponto de que a dignidade humana dessa família seja afetada. É isso aí. Gente, eu quero, antes de a gente continuar, falar de algo que eu tinha que ter falado ontem à noite no SIC News e eu acabei esquecendo. A gente falou semana toda, e a gente vem falando já há mais de um mês, o problema da falta de marca-passos no hospital de base. E eu recebi várias reclamações, várias pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para que o hospital de base tomasse providências para que comprasse os marca-passos, porque tem pessoas internadas lá, sendo tratadas pelos médicos, mas esperando o marca-passo. Gente há 20, 30, 40 dias internadas e só internadas, sem o médico poder fazer efetivamente nada, porque falta o chamado marca-passo. Muito bem. Quando essa semana eu fiz a derradeira, não vou dizer denúncia, mas pedido de socorro de mais uma família de um paciente, o secretário de saúde, Jefferson Rocha, coronel Jefferson Rocha, que, aliás, ele sempre interage comigo aqui, quando eu estou fazendo o programa, ou ele está assistindo, ou alguém da assessoria dele está assistindo, e ele rapidamente tenta me dar uma satisfação, ou tenta a solução, ou até soluciona, é bom que se diga. E ele me disse o seguinte: quando saiu a primeira reclamação do marca-passo, ele me disse: Everton, vou providenciar, não estava sabendo, vou buscar, inclusive a dispensa de licitação, vou tentar para essa paciente já o primeiro marca-passo, enfim. Mas passou uma semana, 2, 3 semanas, a família toda hora me lembrando, me cobrando, mas sempre, claro, com muita gentileza, com muita educação. Até que eu fiz essa nova reclamação, o secretário estava em Brasília, ele voltou a falar comigo, eu vou resolver. E no dia seguinte ele me avisou o seguinte, ele me disse o seguinte: olha, descobri 2 empresas
para fazer a licitação. E nós vamos, com a dispensa da licitação, com autorização do tribunal, imagino, ele não chegou a dizer isso, mas é emergência. Vamos comprar os marca-passos necessários. Eu cheguei a criticar, dizendo o seguinte, que não era possível o hospital de base, por má gestão, deixar terminar os marca-passos. Ou seja, tem 100 marca-passos, usou 50, compra mais 100. Não pode deixar acabar. E ele me citou isso, disse, olha, não podemos mais deixar acabar os marca-passos. Quando chegar faltando uma quantidade, já tem que comprar mais. Enfim. E aí antes de ontem, ele disse, olha, já tô... E aí ele disse, já consegui então a dispensa de licitação, vai chegar logo, e consegui emprestados do estado do Amazonas 10 marca-passos. 10 marca-passos. Ou seja, quando se quer resolver, se resolve. Com certeza. Resultado disso. Joves Palmeira, 8 horas da manhã de hoje, que está na UTI 2. Maria Luzia Mota, CI cardiovascular. Marinalva dos Santos Silva, CI cardiovascular. Vou repetir o que está escrito aqui. Implante de marca-passo DC, 8 horas, hoje, Joves Palmeira, UTI 2. A seguir, Maria Luzia Mota, CI cardiovascular. Marinalva dos Santos Silva, CI cardiovascular. Equipe vai trabalhar final de semana para agilizar esses atendimentos e cirurgias. Então, hoje pela manhã, começou a implantação dos marca-passos. O que eu quero dizer é que foi uma vitória da saúde de Rondônia, do secretário de saúde, principalmente dos pacientes que estavam aguardando há mais de um mês os marca-passos. E, modestamente, estou orgulhoso porque teve a contribuição da SIC TV e do SIC News. A gente fazendo a nossa parte. Agora, link com a Jéssica Patrícia. Onde você está, minha querida Jéssica Patrícia, ao vivo? A Jéssica nunca, pelo menos por muito tempo, não vai conseguir ser uma dinossauro. Tudo bem, Jéssica? Oi, meus lindos! Vocês são muitos lindos. Tudo no plural, os muitos e os lindos. Estamos ao vivo aqui na Saga Hyundai com Jéssica em dose dupla, viu? Olha só aqui a minha xará linda. Ela vai falar desse pit stop que está acontecendo maravilhoso. E ele é um pit stop que vale tudo. Vale você sair da sua casa e vir até a Saga Hyundai e comprar o seu carro dos sonhos hoje mesmo, não é mesmo, Jéssica? É isso mesmo, boa tarde. O nosso pit stop já está acontecendo, né? Estamos a semana inteira aí com essa ação e reta final. Começamos anunciando 10 unidades do nosso queridinho mais vendido do Brasil. Estou falando de HB20 com 5 anos de garantia sem limite de quilometragem, tá? Eu tinha 10 unidades desse carro com preço de nota fiscal de fábrica e hoje só restam 3 unidades, tá? Quero falar para você não perder tempo. Estaremos com atendimento exclusivo até as 16 horas de hoje, do sábado, e amanhã também. O nosso domingo vai ser mais do que especial. Convido você e a sua família para um plantão maravilhoso que vai começar às 9 horas da manhã. Vem para cá com a família que eu tenho um café da manhã super especial para você e o atendimento também até às 16 horas, tá? Então não perde tempo. Quem chega primeiro garante as melhores condições. Estou falando para você do queridinho mais vendido do Brasil. Estou falando de HB20. Olha aí, nosso cliente já tendo uma experiência Hyundai, uma experiência premium. Esse carro que você está vendo na tela é um carro que inclusive está nessa condição, né? É o Platinum Plus, tá? O carro ele é o mais top de categoria, com bancos em couro, né? Esse design maravilhoso, com muita tecnologia e luxuosidade. Quer conferir tudo isso que a gente falou? Vem pra cá, hoje até às 16 e amanhã um sábado com plantão mais do que especial. É aqui na Hyundai,
da Saga Hyundai HMB, aqui em frente ao Irmãos Gonçalves. Na Saga da Jorge Teixeira, com a 7, você confere os melhores carros. E olha só, o plantão amanhã é até domingo, né, Jéssica? Domingo até às 16 horas para melhor te atender. Vem pra Saga, porque o atendimento aqui é personalizado do jeito que você gosta e merece. Vem pra Saga ser feliz, que o Pit Stop Vale Tudo tá surpreendente. É com vocês, meus lindos e cheirosos e maravilhosos. Jéssica Patrocínio, que bacana. Aliás, 2 Jéssicas, como diz o Joaci, Jéssica ao quadrado hoje lá na Saga Hyundai. Que bacana. Se você tá aí, tá acompanhando a gente, vai para lá depois. Termina o programa, corre pra Saga. Você certamente vai encontrar a condição de fazer um bom negócio. Vamos pro intervalo. A gente volta logo, logo, o Papo de Redação. Eita, gente, estamos de volta com o nosso Papo de Redação. Eu quero fazer um outro registro. Amanhã, lá no Prontocordes, o SIC News trouxe o caso do garotinho Enzo. Eu vou falar em termos populares. Ele tem o testículo aqui no... Como é que chama? Subiu o testículo. Esqueci. Ele tem um nome técnico. No saquinho só tem um e o outro subiu. Então, a mãezinha dele procurou a reportagem, nós fizemos a reportagem, o doutor José Augusto, que assiste o SIC News todo dia, ele pediu pro garotinho ir lá com a mãe, e amanhã, 9 horas da manhã, lá no Prontocordes, o garotinho será operado. E graças à reportagem que foi feita, e muito mais graças ao bom coração do doutor José Augusto, que colocou o Prontocordes à disposição. O garotinho fez dezenas de exames pré-operatórios necessários. Amanhã a reportagem vai estar lá para acompanhar a operação lá, enfim, os momentos antes e depois da cirurgia, vai ouvir o médico, enfim. Vai ser tudo legal, então, se Deus quiser, é mais um serviço prestado pelo SIC News, pela SIC TV, e é nós cumprindo o nosso papel. Bacana. Eu queria falar alguma coisa? Eu queria falar primeiro, mais uma vez, cumprimentar aqui, dizer desse cidadão Zé Augusto, né, da família dele, o patrimônio que moral, de toda a benevolência que vem fazendo ao longo dos anos. E também falar sobre, especificamente, 3 secretários que eu venho acompanhando o trabalho. A gente precisa enaltecer aqueles que fazem um trabalho, porque, né, muita gente gosta de criticar, né, fala, coloca em todas as redes, mas quando vai elogiar, um elogio sempre muito tímido, e aqui a gente precisa enaltecer quem está fazendo um bom trabalho. Ao meu sentir, a secretária de Educação vem fazendo um trabalho silencioso ali, mas com muita competência. O secretário de Segurança Pública, né, o Coronel Vital, foi promovido agora ao coronelato, ele era tenente-coronel e agora é coronel. Também vem desenvolvendo um trabalho muito bom na segurança pública, e o coronel Jefferson, também na saúde. Eu não o conhecia, tenho visto falar dele muito pelas suas reportagens aqui do SIC News, Everton, e tenho visto que é um rapaz que tem disposição de eficiência, de trabalho realmente, de tentar resolver aquilo e sem burocracia. Então a gente precisa enaltecer, elogiar, pelo menos eu, como cidadão rondoniense, fico feliz em ter pessoas nas pastas aí. Obviamente tem outros no governo Marco Rocha, mas esse, para mim, nesse momento, são aqueles que estão se destacando pelo serviço que vem desempenhando à frente de suas pastas. Maravilha. Olha que a Renatinha Moraes está em Manaus, acompanhando o nosso programa pelo site da SIC TV, e ela está dizendo que ela quer ser benevolente com o presidente Lula, está dizendo que se coloca no lugar dele, numa situação dessas. Ela diz que ele também é um dino, que temos que ter paciência com ele, enfim. Em outras palavras, ela fala da idade do presidente, né?
Ele disse que foi muito judiado quando esteve preso. O fato não de tratamento, né? Mas o fato de ter ficado recluso sempre é complicado para uma pessoa. Então ela lembra disso aqui. E, ao mesmo tempo, ela, como é uma historiadora, ela lembra que amanhã é o dia do ferroviário, dos ferroviários, né? E ela quer parabenizar a todos os ferroviários pelo dia. Todos os ferroviários do país, né? E merecem todas as homenagens amanhã, diz aqui a Renatinha Moraes, lá de Manaus, que está acompanhando o nosso programa. Everton, só para fazer um registro rápido e desejar uma recuperação mais rápido possível para o delegado Lucas, deputado estadual, que sofreu um acidente muito grave essa semana. O carro em que ele estava com 3 assessores capotou, foi uma capotagem séria, aqui em Candeias do Chamari. Mas, felizmente, apesar de alguns ferimentos, todos saíram praticamente ilesos. O delegado ainda está hospitalizado, ou estava até ontem, fazendo uma série de exames, né? E ele tinha saído e voltou ao hospital e agora já saiu, já está bem. Mas, enfim, foi um acidente bastante grave. E eu até falei com a esposa dele, a doutora Carline, uma advogada, para saber no dia do acontecido, e ela me contou, de fato, só um dos assessores saiu praticamente ileso, os outros 3 tiveram, né, junto com o deputado, algum tipo de batida na cabeça, enfim, e aí por conta de ficar realmente com essa observação maior, né, porque pela batida na cabeça, mas o deputado Lucas Torres é muito forte, desejamos aí para ele uma pronta recuperação. Ele estava bem ontem, pelo menos foi o que ele postou. Mas quem faleceu também em acidente de trânsito foi o ex-prefeito de Pimenteiras, José Roberto Horn. Um acidente terrível, o carro incendiou e ele, infelizmente, faleceu carbonizado. Uma pena mesmo. Olha, já que a gente falou em dito ferroviário, eu mandei para ir para cima 2 fotos, as últimas que chegaram aí. Primeiro, uma foto do evento de amanhã, tributo aos ferroviários que construíram a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Daqui a pouco. O pessoal está baixando, né? Então é o seguinte, o Rondon Cap deste domingo, atenção, hein? O Rondon Cap deste domingo vai sortear o sedã mais vendido do Brasil. E mais 43 prêmios em dinheiro e o título só R$10. No quarto prêmio tem um Onix Plus 0 km no valor de R$85 mil. É um sedã, um porta-malas gigante na garagem ou R$85 mil na sua conta bancária. E mais R$5 mil no terceiro prêmio, segundo prêmio e primeiro prêmios. E ainda 40 giros da sorte de R$500 cada. Na virada de mês, Rondon Cap tem o sedã mais vendido do Brasil, 43 prêmios em dinheiro e o título só R$10. No quarto prêmio, um Chevrolet Onix Plus 0 km. É carrão. É um sedã espaçoso com um porta-malas grandão e tecnologia da Chevrolet. E mais 3 prêmios de R$5 mil e 40 prêmios de R$500 cada. Rondon Cap. Contribua com as APAES e participe. Rondon Cap. Deste domingo, tem um Onix sedã no valor de R$85 mil no quarto prêmio. E o título, só R$10. Ajude as APAES de Rondônia, participe e boa sorte. Ok? Já posso chamar as fotos que eu mandei para ir do dia do ferroviário? É possível já? Travou? Tá, então enquanto isso, Travou? tem um recado aqui também. Tá, se vocês não gostam de ferroviários aí, ficam boicotando o programa. Tá, porque ontem eu chamei também e travou. Mesma coisa. Então eu tenho notado uma má vontade desse pessoal. Quem é que tá lá soltando no WhatsApp lá, hein? Quem é que tá? A Dayana? Isso. Eu vejo nela, eu sinto no semblante dela. Já dá agora? Um boicote. Foi só falar, olha aí, ó. Viu? Eu não estou dizendo. Quando a gente chama a atenção, fala e denuncia a pessoa, aí sai ligeirinho. Viu? Tá aí, gente. Amanhã, 30 de abril, tributo aos ferroviários.
que construíram a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 30 de abril de 2023, lá no Teatro Estadual Palácio das Artes, na Presidente Dutra, 4183, no bairro Olaria. É um evento que tem a chancela do governo de Rondônia, tá bem, gente? Agora é o seguinte, eu quero também fazer um registro aqui e homenagear um velho ferroviário, saudoso ferroviário, esse aí, ó, o seu José Evaristo Melo. Na figura dele, na pessoa dele, eu estou homenageando a todos os ferroviários que fizeram história na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Esse aí não é outro senão o seu José Evaristo Melo, maquinista da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Já está morando lá no céu. Agora, ele está aqui muito bem representado pela sua filha, Eliete Melo, que escreveu assim: eu tive a honra de ser a sua filha mais velha. A filha, Eliete Melo, é filha de um maquinista da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A homenagem póstuma que fazemos não só ao seu José Evaristo, mas a todos os homens que escreveram a história da nossa Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Feito o registro. Alguém tem... eu recebi uma mensagenzinha aqui. Eu vi aqui, me chamou a atenção. Foi uma coisa que aconteceu essa semana interessante. Acho que é o Matheus que mandou. A Natana está dizendo o seguinte, que ela foi lá na My Cookies. Peguei chocolate duplo. Estava quentinho e estava delicioso. É de dar água na boca, né? Muito bom. Então tá aí. E vem uma novidade agora esse mês, viu? Que deixou a conta para ele. Não, mas ele, a loja é dele lá, se ele quiser. Eita! E vem uma novidade esse mês, viu, Everton? Mês das Mães. Mês das Mães, vem uma edição limitada do chamado Big Cookie. Um cookie de aproximadamente 100 gramas. Cabe na palma de uma mão. Ele vai vir em 3 sabores, edição limitada, especialmente para o Dia das Mães. Semana que vem já chega. O Serginho vai comprar para dona Lisete, que o Serginho vai estar de regime já. O meu problema é que quando eu começo a comer eu levo todo o estoque. Ai. Deixa eu ver aqui, ó. Mandou para mim uma mensagem aqui? Foi uma mensagem que o Matheus mandou, eu achei muito interessante. Ele fala sobre a audiência pública que aconteceu essa semana lá na Câmara, né? Dos deputados. O nome dele é Matheus Baima, lá do grupo Mandato de Sucesso. E ele quer saber da gente, da nossa opinião em relação... Ele escreveu ponte, é isso? Muita coisa em relação à questão da ponte binacional, que é, diga-se de passagem, ainda um resquício de de um engodo que o Brasil aplicou na Bolívia, diga-se de passagem, no conhecido Tratado de Petrópolis, lá de 1903, onde o Brasil anexava as terras do Acre ao Brasil e que pagaria à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas, mais uma passagem para escoar a borracha da Bolívia até chegar à Ásia, enfim, através aqui da Rio Madeira. Todo mundo sabe que a Estrada de Ferro demorou muito mais do que os 4 anos, que estava ali no Tratado de Petrópolis, bem mais, e demorou muito, e ficou muito pouco tempo. Quando chegou o Ford, já o dono, o Henry Ford, levou a borracha lá para as Filipinas, enfim, e acabou fazendo com que tudo aquilo que Bolívia e Brasil, mas principalmente a Bolívia, queria escoar a borracha, não desse certo. E até hoje, o Brasil, vamos dizer assim, tem essa dívida, né, com o país boliviano, e que para nós brasileiros hoje, penso eu, é uma boa saída em relação à questão da interligação ali, como pensava o grande Franco Montoro, a interligação dos países do Mercosul. E o senador Confúcio Moura está tratando desse assunto lá em Brasília. Tem uma notícia sobre ele. Ele liberou a informação essa semana não, de ontem para hoje. Isso.
de que o projeto está pronto, está concluído. O projeto que vai construir a ponte ali em Guajará-Mirim. Isso, As binacional. pessoas, inclusive, que falam, mas é de Costa Marques. Ali teria que começar do zero. Não tem nada ali. Ali não tem dinheiro, não tem nem projeto, não tem nada. Então, a ponte binacional é em Guajará-Mirim. O que pode sair ali em Costa Marques seria um porto, tá? Para facilitar que as pessoas atravessem ali através de embarcação. Só isso. A ponte está orçada em 300 milhões de reais e, segundo o DENIT, esse valor já vai estar no orçamento do ano que vem. Vamos ver. Olha aqui, ó. Ítalo Donini, firme aqui na SIC TV. Afinal, é a melhor com os melhores. Abraços a todos. Só falo amenidades, pois minhas ideias e meus chasques, ou seja, os meus recados, não são lidos mesmo. Quando ele baixa o nível, não dá para ler, né, Beni? É complicado. Um grande quebra-costelas a todos e um grande final de semana. Ítalo Paganini Donini falando com a gente. Eu gosto muito do Ítalo porque ele é fã do Thiago, meu filho. Obrigado. Mas quem não é, Sérgio? Quem não é? É verdade. Deixa eu ver aqui, tem mais recadinhos aí, muito recado chegando pra gente. Graça Seabra, dizendo assim, mandando fotos aqui pra gente. Boa tarde, mandei uma mensagem, gostaria que você lesse pro Beni, mandei cedo. Boa tarde, meus amigos, não sabia que amanhã é dia dos ferroviários, parabéns a todos os ferroviários do Brasil. E amanhã, 7 anos da partida da Oneide Aparecida, grande radialista que tivemos aqui em Porto Velho, que seu pai também era ferroviário em Araçatuba, e eu também fico mais experiente amanhã. Olha só que legal. Beijos a todos, diz a nossa querida Graça Seabra, nos assistindo lá em Araçatuba. E ela diz o seguinte, hoje é dia de muita alegria, especialmente para esse casal, Beni Andrade e Maria das Graças. Completam 53 anos de uma feliz união. Expresso aqui de tão longe todo o meu carinho e agradecimento, desejando muitos 53 anos de caminhada, que sejam felizes hoje e sempre. Deus abençoe ricamente suas vidas. Parabéns, Beni e Maria, diz aqui a Graça Seabra. Feito o registro. O Elderley Medeiros também está com a gente. Abraço, Elderley Medeiros. Obrigado pelo carinho da audiência. O Edgar Francisco também nos assiste. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. O Celso, lá de Cacoal. Everton, gostaria de lembrar que o contrafilé há anos atrás era R$ 8. A R$10 o arroz, de 5 a R$8 o litro de óleo, R$1. E os salários atuais não acompanharam a inflação. O resultado está aí, 80% da população endividada. Abraços a todos. Está dizendo o Celso. Está muita gente endividada, não está? Muito. Infelizmente. É uma pena. Deixa eu ver aqui quem é que mais está com a gente. É muito recado que tem aqui, gente. Eu não posso frustrar. Everton, parabéns pela programação do Papo de Redação. É o Carlos Magno, do Agenor de Carvalho. Acho que o Sérgio tomou o remédio que o Bolsonaro tomou e ficou doidão. Não tem pauta jornalística, deixa de ser cabo eleitoral do miliciano doidão, diz aqui o nosso telespectador. Ele não deu o nome dele aqui. Uai. Aqui quem está escrevendo para esse programa de grande audiência é o Zé Dindinha, do bairro Embratel. Meu destaque de hoje são os deputados federais de Rondônia. Acho que eles se venderam para o governo federal em troca de emendas parlamentares. Começando pela candidata que era a sua funcionária. Ué. Não. Mas não entendi, porque todos eles votaram pela CPMI, com exceção do senador Confúcio Moura. Todos eles votaram pela CPI do MST, em bloco, com exceção do senador Confúcio. Todos estão fazendo oposição ao governo. Todos votaram também pela não urgência da Exatamente. Se isso é se vender no governo, então não sei. Fake news. Acho que assim, houve uma injustiça. Com certeza houve uma injustiça do nosso telespectador. Lamentavelmente, a gente agradece a audiência,
mas respeitosamente, essas posições que os nossos deputados federais tomaram foram todas elas contra o governo. E mais, eram as votações mais importantes que o governo acompanhou, que o governo tentou obstruir, mas ele tentou arregimentar deputados para o seu lado e não conseguiu. E os nossos deputados federais não abriram mão das suas posições. E a deputada Cristiane Lopes, quem acompanha nas redes sociais dela, é uma deputada que por falar muito bem, se comunicar muito bem, tem colocado de forma muito transparente a sua posição em relação àquilo que ela não concorda com o governo. E ela é de oposição declaradamente. E é bom dizer que ela não era funcionária do Joaci. Ela trabalhava aqui na SIC TV conosco, orgulhosamente. Então a posição do Joaci aliás, eu é uma posição independente. Né? Assessor da campanha dela, assessor jurídico, o escritório presta serviço a ela. Então, se tem alguém que é vinculado a ela, somos nós, mas mesmo assim nós concordamos. E ela tem essa posição, essa pegada de oposição. Ela sou oposicionista ao governo Lula. Beni Andrade. Para aí um pouquinho. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D. Balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa tá com você. Olha só. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Tá aí, gente, é a Pemasa, hein? Olha aí, ó, tudo pro seu carro em um só lugar. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo pro seu carro em um só lugar. E a Pemasa, gente, é boa, não é, professor Peixoto? É verdade. A gente não vai falar aquele negócio, não? Se beber, não dirige, essas coisas, não. Fala. Se beber, não dirija. Tá aí Mas agora. que contribuição. A gente sempre falava isso. Agora não quer falar mais? Tem que falar. A Pemasa não quer falar. Pemasa, que isso? Você é uma tão boa, empresa tão legal. Vai falar assim, vai falar. Eu quero se meter numa coisa que não é sua. Não lhe diz respeito, professor. Eu fiquei esperando. Se beber, não diria. Que é o que a Pemasa tem responsabilidade. Você não tem nada que esperar, professor. Fique na sua. Tá bom. O Beni Andrade tem um recado aí. Olha aqui, viu, Beni? É quando aquela mocinha bonita lá levantar o papelzinho. Levanta o papel aí, do próximo. Papel. Aí, ó. Aí é assim que funciona. Entendeu, seu Beni? Mostra lá. Se ele enxergasse o que está escrito lá, seria ótimo. Ele fica ansioso, rapaz. Ele fica ansioso. Muito boa tarde, Everton. Acontece que os senhores já deixaram um programa onde eu não pude falar nada, foram lembrar só no final do programa. Como eu tenho aqui... Isso, fala bem. Certo? Fala. Um recado publicitário de um anunciante, a minha preocupação é que termine o programa e o comercial não vai pro ar. Gabriela, ele está duvidando da sua competência. Não é da sua responsabilidade. O problema é aqui, ó. Isso. Se beber, não dirija. Muito boa tarde, Everton e bancada do Papo de Redação. Os pais dos alunos do 9º ano da Escola José Otino solicitam encarecidamente uma atenção, pois a escola está sem professor de matemática há quase 2 meses e sem professor de português há quase 2 semanas. É inadmissível
alunos estão sendo prejudicados. A gente vai mandar esse recadinho aqui para a Seduc direto, tá bom? É um pai de aluno participando com a gente. Dinos, o governo federal está gastando demais. O cofre está todo aberto e estão aumentando os impostos para jogar nas costas do povo. É o Elton do bairro Lagoa. Prezados Dinos, por gentileza, me tirem essa dúvida. É verdade que as empresas não contratam a pessoa caso estejam no SPC ou no Serasa? Bom final de semana a todos. Eduardo de Souza, na Cidade do Lobo. Não. Que não tem nada a ver, Não tem nada a ver, não. Como é que o Sérgio tá aqui, ó? Eu tô no Serasa, eu vou fazer 2 décadas. Eu acho que o único brasileiro que tá 2 décadas no Serasa. É sócio remido, ele é sócio remido. Eu sou diretor e superintendente do Serasa. Cartão Fidelidade Serasa, né? O Bosco do 4 de janeiro. Alguém pode explicar por que a taxa de lixo quadruplicou nos últimos 4 anos? É um absurdo. Cadê o Ministério Público? Diz aqui o Bosco do 4 de janeiro. Aí há controvérsias. Eu paguei a taxa do lixo, conjunto com o IPTU, o mesmo valor do ano passado. A não ser, no caso do nosso ouvinte, pode ter sido diferente. Mas no meu caso, o IPTU foi o mesmo valor do ano passado e a taxa do lixo também. Ele está falando dos últimos 4 anos. Aí eu não posso dizer. Sei, ele está falando dos últimos 4 anos, que eu também não posso afirmar nada. Teria que ver há 4 anos atrás quanto era a taxa de lixo. Eu não posso dizer. O Sérgio, você fez um comentário infeliz, Sérgio. Não foi infeliz, não. Mas é bom que se diga que a taxa de lixo é paga por um serviço que tem funcionado. Né? Inclusive até com o lixo reciclável aos sábados, pelo menos lá na nossa rua, o lixo passa toda segunda, quarta e sexta e no sábado faz a retirada do lixo reciclável. Ó, eu estou enviando aqui para a diretora da Seduc para ver esse caso aí da escola. Uhum. Recebi um puxão de orelha. Eu chamei a Gabriela de bonita. Quem tá dando? A coisa tá feia lá em casa. Diz que eu não aguento um ovo. Vou apanhar. Miriam Ferrer, Everton, boa tarde. Esse telespectador foi infeliz em sua colocação em falar dos nossos deputados. Ele não acompanha eles, infelizmente. Nossos deputados federais estão nos representando muito bem. Principalmente a deputada Cristiane Lopes, está dizendo a Miriam Ferrer. E ela está concordando com o que nós falamos aqui, não é? Tem uma foto aí do asfalto e uma placa no asfalto que o Aristeu Prado mandou aqui pra gente. O Nelson Yuchen, enquanto isso, diz aqui: abração, amigo, o sistema é duro, nós não quebramos, mas não. Valeu, Nelson. Olha aí, ó, isso aí é na frente da van. Tá dizendo aqui no retorno ali, né? Tem esse buraco. Eles roubaram a tampa do bueiro. E aí alguém foi lá, deve ser alguém da prefeitura, colocou a placa de 50 quilômetros, como é que é a velocidade máxima, ou foi algum cidadão, né? Pegou a placa e colocou ali, deve ter tirado a placa de algum lugar, colocou ali, o Aristeu manda isso aí pra gente, né? Dizendo, ó, tá de frente à van da Jorge Teixeira. Então tá aí o registro, pessoal da prefeitura, por favor, né? Agora é um absurdo, né? Alguém chegar ali, esse furto da tampa da boca de lobo é um furto muito comum em Porto Velho, lamentavelmente. O Kiko lá de São Leopoldo, irmão do Sérgio Pires, tô ligado no programa, muito bom, e dá-lhe Grêmio! É isso, Kiko, muito obrigado. Mandei uma foto do Kiko lá pra cima, tem como colocar? Ele tá na frente da televisão, lá no Rio Grande do Sul, assistindo os Dinos. Não vamos colocar, a Rayane não tá legal hoje. Eles disseram que a foto tá lá. Boa tarde, Dinos, já tô ligado no programa, vocês arrasam sempre. Quero uma caneca dessa, tá dizendo aqui a Roberta Galvão,
Fortunato. E a foto do Kiko? Não vai ter. Não tem. Pode esquecer. Lá tá ele, olha lá. Na frente da televisão, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 3.550 quilômetros daqui. Estamos sendo assistidos pelo meu amado irmão. Nosso querido. Tem uma outra foto que eu mandei aí, por favor, se pode botar no vídeo. Olha só, como vida da política, né? Quem diria que essa foto há 2 anos, 3 anos, 2 anos? 2 anos. 3? 3, 20, foi em 20, né? Mas, ô Sérgio, olha só. Deixa eu só falar. É compromisso com Porto Velho, né? É verdade. A deputada liberou emendas de mais de 3 milhões de reais para compra de equipamentos para a prefeitura. E o prefeito Wildon Chaves, obviamente, está feliz e a deputada está cumprindo seus compromissos com o seu eleitorado. Olha, se eu falar em Marcos Matos, talvez muita gente não saiba quem é, mas se eu falar Marquinhos lá da Assembleia, todo mundo vai saber. Pois o Marquinhos está assistindo a gente. Everton, meu companheiro, um grande abraço aos amigos dinos. Estenda meu abraço ao doutor Joaci. Grande colega. O Marquinhos foi secretário-geral da Assembleia Legislativa, grande figura. E agora é o corregedor dos servidores da Assembleia Legislativa. É uma figura muito querida, viu? E respeitada pelos seus colegas. Outro dia eu cheguei na Assembleia e eu não entendia nada do elevador, que tem que ter não sei o que lá, uma senha, não sei o que. Ele me viu lá fora. Ele me pegou pelo braço. Eu ia lá no gabinete do presidente, ele subiu o elevador comigo, foi até o gabinete do presidente e me levou lá. Olha a gentileza do Marquinhos. Ele é demais. Um gentleman. É liano, né? É o quê? É liano. O que é liano? Educado. Por que não falou isso logo? Por que não falou logo? Ele é um cara educado. Eu entendi que era uma lhama. Não fala liano, que não que é. Beni, a menina está meia hora com a placa levantada e o senhor não vê. É uma menina linda. Agora é a tua vez, Beni. Olha ali, ó. Olha lá, olha a placa lá. Olha a plaquinha pro senhor. Tu consegue enxergar isso aí, Beni? Posso ler? Pode. Já perdeu o tempo. Só trata ele de maneira liana. Perdeu o tempo, bandido. Perdeu o tempo. Fica falando nhaca aí o tempo todo. O senhor podia ser liano e ler o troço aí. Fica quieto. Não se meta, professor. Seja liano. O Beni não é nada liano. Não é. Você liano com esse toco de açougueiro que tem aqui, você quer o quê? A operadora Viva Vida chegou em Porto Velho para cuidar de você e sua família, com planos de saúde a partir de R$ 171,25. Com uma vasta rede credenciada, os beneficiários contam com atendimento em clínicas e hospitais de referência, como o Hospital Central, Prontocordes, Alfaclin, Hospital de Olhos Veloso e muito mais. Faça sua cotação com um dos consultores através do telefone 69 993 82 1000 ou direto no escritório. Avenida Calama, 2715, Sala A, Bairro Liberdade. Planos de saúde Viva a Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. É bacana. Comercial legal, muito hein? mais bonito que algumas frases que a gente ouve nesse programa aqui. Gente. Posso mandar um abraço? Pode. Meu pai está assistindo, Joaci, com a tia libanesa Curi também, o pastor Antônio também está nos assistindo. E o meu primo Neto também, lá da gerente da MyCooks, também está nos assistindo. Um abraço a todos. O Luiz Carrati dizendo que na última quinta-feira o pastor Marcelo Marinho fez aniversário. Ele também sempre assiste a você, Everton. Desejo a ele saúde, sucesso e muita vida em Deus. Tá aí. O Marcelo Marinho é filho do Valdemar Marinho. Né? Meu pastor, um grande abraço também. Falei com ele na quinta-feira. Olha, faz muito tempo que eu não vejo Valdemar Marinho. Um abraço para ele, saudade. Uma figura muito querida.
Edivaldo Soares mandou uma foto aqui, ligado aqui, aprendendo com você. Só os feras, parabéns. Que aprendendo nada, Edivaldo. Tu és uma figura que sabe tudo de rádio tudo. e televisão. Esse sabe tudo. Um dia vamos trazer o Edivaldo para participar aqui dessa bancada aqui, com certeza. Tá? Janete Chavatoski, que não é outra senão a Xuxa, nossa querida amiga. Boa tarde, não perca um programa. A giripoca vai pregar pro teu lado quando chegar em casa, tá falando para mim aqui. Lascou, viu? Lascou. Doutora Madalena Dias, falando aqui, o delegado é vítima... Como é que é? Ela manda aqui a matéria. Peraí, como é que é? Bom dia. Dinos, a vítima do outro veículo é o delegado aposentado Luiz Catalon, da minha turma de 84. Eles estão fora de perigo. O delegado é vítima, o delegado vítima é da turma de 89. Houve um acidente, né? Um acidente do delegado Lucas. Lucas Torres. Foram 2 delegados que bateram um carro contra o outro. Agora que eu entendi. Pois é. Tem mais gente participando aqui do programa. Mais recadinhos. Agora, a economia... O que fazer para a economia ter jeito, hein, Eric? Olha, primeiro tem que mudar a postura do nosso presidente. Será que é só o juro alto? Eu creio que não, Everton. Eu acho que a falta até da apresentação mais detalhada do próprio arcabouço fiscal que foi apresentado recentemente pelo ministro da Economia, Haddad, influencia muito, porque a insegurança, aquilo que nós estávamos falando aqui no início do programa, eu ouço diariamente também pessoas falando que o dinheiro sumiu do mercado local aqui em Porto Velho. Então, assim, muita gente segurando. Recentemente eu tive que deixar meu veículo na oficina e andei durante alguns dias aí. Ainda estou, na verdade, andando através de aplicativos. E o interessante, um próprio dono do veículo, né, que eu peguei, estava falando que estava precisando trocar o veículo, porém ele ia segurar, porque ele não sabia o que ia acontecer com a economia daqui para frente. Então, eu acho que não é só a taxa de juros que tá influenciando para que nossa economia esteja da forma como está. Eu acho que, conforme a gente conversou aqui, as próprias falas do nosso presidente têm influenciado e muito para que essa insegurança dos investidores, tanto dentro do nosso país como os de fora, seja fundamental para o que está acontecendo na nossa economia. Só uma correção aqui. A doutora Madalena Dias disse que o acidente do delegado Luiz Catalon é o de ontem com o ex-prefeito de Pimenteiras. Perfeito? Faleceu, né? Incrível isso. Mas está bem, está fora de perigo, graças a Deus. Professora Irani Oliveira, falando sobre a questão lá da escola José Otílio de Freitas, diz que a contratação desses professores que estão faltando, de matemática e de português, começou na quarta-feira agora. Então, o problema já está sendo solucionado pela SEDU, ok? A gente vai para o intervalo e volta logo com a sequência do Papo de Redação. Olha só, gente, estamos de volta com o nosso Papo de Redação. E olha, quero dar uma dica para vocês. A partir das 2h da tarde, abrem-se as portas da Frutos de Goiás, lá da Matriz, lá da Calama, e também da Bunã. Nessa loja da Bunã, a partir das 17h já tem a pizza e também, você sabe, né, tem o parquinho de diversões de graça para a criançada. E já está funcionando o quiosque do Porto Velho Shopping. E olha, a novidade desde ontem são os copos de açaí. Tá? Você pode chegar lá e experimentar o melhor açaí do Brasil. Copo de 300 ml, de 500 ml, de 700 ml. Você vai adorar, tenha certeza disso. Né? Você pode escolher até 3 complementos grátis. Ou então você pode também colocar os adicionais. São 3 adicionais. Pode escolher um adicional, claro que tem um custo de R$3,
pode escolher 2 adicionais, pode escolher 3 adicionais, ok? Até 3 adicionais. Enfim, mas você vai compor o seu copo de açaí do jeito que você quiser, tá certo? Então vai lá no quiosque da Frutos de Goiás, ali no segundo piso do Porto Velho Shopping, que fica perto da praça de alimentação. E aí você desce a escada e chega lá na My Cookies, que também tem as delícias em cookies. O que tem lá na My Cookies de especial hoje, meu caro Joaci Loura Júnior? Além do duplo que a Natana devorou hoje. Temos os mais de 15 sabores de cookies, né? Entre eles o All Black, para quem quer um pouco menos de açúcar, né? Uma massa de 100% cacau. Temos o M&M's, o confete, enfim, temos o campeão, que é o teu preferido, que é o Red Velvet. Perfeito. Esse é muito bom. E aí, né, o que muita gente não sabe, a gente trouxe aqui no sábado passado, é que na My Cookies tem milkshake, e o milkshake feito com o próprio cookie. A pessoa escolhe o cookie, a qual quer colocar no milkshake, bate, e o teu milkshake fica delicioso. Então tá aí, né? Aí você pode descer a escada, ou se você começar pela My Cookies, vai na My Cookies, sobe a escada, e lá tem também, além claro, dos copos de açaí, que é o lançamento agora aí lá no Porto Velho Shopping, lá no quiosque, tem, claro, os sorvetes, os picolés da Frutos de Goiás. Programa Quando Bate a Saudade, no domingo, a partir das 9 horas, você é o meu convidado, e olha quem é que vai ser homenageado no tributo. Ele é primo do Fernando Máximo, sabiam disso? Pois é, Ângelo Máximo. Sobe a música. Tá aí. Grande Ângelo Máximo, fazendeiro hoje lá em Goiás, né? E quando chamam ele, vai para os shows. Tá grisalho, mas tá um senhor hoje e fez muito sucesso nos anos 70, nos anos 80. E foi um grande nome da nossa música. Participava muito do Chacrinha, do Bolinha, dos grandes programas do Raul Gil e assim por diante. Ele realmente foi um grande nome da nossa música, e amanhã vai fazer o sucesso lá no Quando Bate a Saudade, ok? Muito boa tarde, Dinos, vocês são magníficos em suas colocações e seus comentários, extraordinários e conscientes do que falam. É o Feitosa Filho do Cristal da Calama. Muito obrigado. Boa tarde, acompanhamos o programa sempre. E fala ao professor que não grite com o Beni, pois ele é um patrimônio da comunicação, ele é top. É o JB, viu, professor? Toma, professor. Não grite com o Beni. Não se meta no assunto meu e do Beni. Eu não sei porque tu me perguntou. Beni, tu é seu amigo, ele? Seu amigo? É meu amigo. Então, tá vendo? É isso que é o resultado da amizade de Beni Andrade. Eles combinam antes do programa. Eleuder Reis, olá, Dinos, parabéns pelo programa. O professor é uma figura importante nesse grupo. Aí ele fala isso e cai na gargalhada. KKKK. É porque a alegria invade o coração dele. É o Eleuder lá do Cristal da Calama. Boa tarde. Isso aí, Cristal. O professor está sem tomar o remedinho dele. O pilotista tá ficando melhor agora. É o Robson do Cidade do Lobo. O senhor tem um pilotista, eu não consigo entender isso. O que é que o amigo tem a ver com a minha vida? Só isso. Um abraço. Assistindo agora o melhor programa de Rondônia. Aqui é o Eurismar de Rolim de Moura. Valeu, Eurismar. Boa tarde, Dino. Vocês são ótimos nos comentários, principalmente o professor. Um abraço, Caroline Corrêa e Carlos Bonfim aqui de Pimenta Bueno. Olha só. Você é daqueles que ainda acredita na internet. Olavo do Socialista, ele começa a rir. Abraço, meu caro Olavo. E aí, o programa chega no final. Foi legal, acabou. Gente? Obrigado a todos. Parabéns aos trabalhadores. Dia 1º de maio, trabalhador. O dia que eu cheguei em Porto Velho, o dia que eu cheguei em Rondônia, há 41 anos atrás. 82? 42 anos? 41. Um abraço para o Beni Andrade. Em alemão é 20 atrás. Uai, 2023. 41.
Para 40 em 82, é. 41. É 41 anos. 41 anos atrás eu chegava em Porto Velho, que é 1º de maio. E não mudou nada, né? A cidade não mudou nada. Não, eu tô igual. Mas agora a rodoviária vai mudar, cara. Eu também não mudei nada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço. Segunda-feira a gente tá no rádio, hein? Meio-dia. Um abraço E vai pro ter Andrade, novidade um da câmera abraço, agora, né, Andrade. Filmado lá no rádio. Ah, vai ter. A gente vai pro YouTube essa semana, hein? Olha. Sacou? É isso aí.